Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é terça-feira, 1º de outubro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG participa de congresso sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas em Belo Horizonte. Prazo do agendamento de processos para a Semana Nacional de Conciliação no TJMG termina sexta-feira. Justiça condena atacadista e empresa de limpeza por abordagem inadequada. E ainda, STF define critérios para concessão judicial de medicamentos não incorporado ao SUS, Sistema Único de Saúde. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. TJMG participa de congresso sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas em Belo Horizonte. O repórter Fabrício Veloso acompanhou o evento e tem as informações. O 8º Congresso Internacional da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG foi realizado nessas segunda e terça-feiras em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito da Universidade. O evento reuniu mais de 200 estudantes e integrantes de órgãos ligados à Justiça do Trabalho para discutir o combate ao trabalho escravo no Brasil. O TJMG foi representado pelo desembargador Delvan Barcelos, que integra o Comitê Estadual de Enfrentamento à Exploração do Trabalho em Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de Pessoas, criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Para o desembargador, o tema necessita de amplo debate. Minas Gerais tem sido o estado aí com o maior número de pessoas, submetidas ao trabalho na condição análoga de escravo. A importância do tema é exatamente a gente reunir os agentes todos para poder tentar combater e evitar que essa chaga continue maculando aí os nossos trabalhadores, A gente não só combater o trabalho escravo, mas também garantir o trabalho decente. Desde 2025, a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG oferece assistência jurídica integral e gratuita a vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas. É o que explica a coordenadora da clínica e professora de Direito da UFMG, Lívia Miraglia. A clínica existe, vai fazer 10 anos, ano que vem, desde 2015. A gente atendeu mais de 300 pessoas. Estamos na 5ª pesquisa a ser publicada pela clínica. A gente tem uma estrutura com 4 advogados voluntários, 2 mestrandos, 2 doutorandas, 2 mestrandas. A gente tem 20 estagiários da graduação e a gente acha que a gente pode considerar que é um projeto de extensão que tem sido cada vez maior e que tem tido uma boa atuação e uma boa devolutiva para a sociedade. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Paula Cantelli, também presente no Congresso, explica o que caracteriza um trabalho análogo à escravidão. Hoje em dia, a escravidão moderna ela pode ser detectada em vários tipos de trabalhos diferentes. Nós podemos, no agronegócio, nós temos nas confecções, nas cidades. Então, tanto pode ser rural quanto nas cidades. E como é que se detecta o trabalho análogo à escravidão? Através de jornadas exaustivas, que a pessoa não consegue fazer mais nada, não ser trabalhar. Não é uma jornada, uma hora extra simples. São jornadas realmente expressivas que a pessoa não consegue nem ter um projeto de vida, desenvolver algum outro projeto de vida familiar. O desemprego e a vulnerabilidade leva a pessoa a aceitar qualquer tipo de trabalho degradante. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, no ano passado, quase 3.200 pessoas foram encontradas em situação de trabalho análogo à escravidão no Brasil, durante fiscalização de 600 estabelecimentos urbanos e rurais. Em média, 8 trabalhadores foram resgatados por dia nessas condições. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Fabrício Veloso.
Com o tema É Tempo de Conciliar, a 19ª edição da Semana Nacional de Conciliação será realizada entre os dias 4 e 8 de novembro, nos Tribunais de Justiça, nos Tribunais Regionais Federais e nos Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país. A campanha é organizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006. Durante uma semana, os órgãos do Judiciário fazem força-tarefa para resolver em menos tempo, com menos burocracia e assegurando o direito das partes a maior quantidade possível de conflitos judiciais. O TJMG participa da semana e está com o canal Quero Conciliar. Lá, as instituições e os cidadãos interessados podem fazer o agendamento de processos até sexta-feira, dia 4 de outubro. Entretanto, o serviço de agendamento não é automático. Mesmo que o processo não seja incluído na Semana da Conciliação, não se preocupe, pois você pode conciliar o ano todo. Para ter acesso ao canal Quero Conciliar, acesse o portal tjmg.jus.br. Novos modelos de certidão civil serão utilizados a partir do ano que vem. Priscila Mendes traz as informações. Os modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito foram alterados pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Marques. Os cartórios devem implementar as mudanças até 1º de janeiro de 2025. Para a juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Liz Rezende de Andrade, o provimento número 182/2024 simplifica e moderniza diante das demandas atuais da sociedade as certidões que, ao longo dos anos, os modelos foram se mostrando desatualizados. Entre as alterações estão nas certidões de nascimento, há agora 2 campos para registro do município, quando antes só havia um. Nas certidões de casamento, não existiam 2 campos para inserir a data da celebração e a do registro. Já as certidões de óbito não previam a data do falecimento, e sim apenas a data que foi registrado. As alterações partiram de um pedido realizado pelo Registrador Civil de Minas Gerais, a Corregedoria Nacional. As certidões já emitidas continuarão valendo. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. A seguir no próximo bloco, Justiça condena atacadista e empresa de limpeza por abordagem inadequada. Criança foi acusada de furto e será indenizada. E ainda a STF define critérios para concessão judicial de medicamentos não incorporado ao SUS. São 6h08, nós voltamos com essas e outras informações. Aguarde. Justiça condena atacadista e empresa de limpeza por abordagem inadequada. Quem traz os detalhes é a repórter Lígia de Matos. A 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença da comarca de Contagem que condenou um atacadista e uma empresa de serviços de limpeza de forma solidária a indenizar uma criança em R$10 mil por danos morais devido a uma abordagem inadequada. Segundo o processo, em 2021, o garoto, que na época tinha 11 anos, foi ao supermercado com a mãe. Em certo momento, sentiu vontade de ir ao banheiro e pediu a chave do cômodo à funcionária da empresa de limpeza que prestava serviços ao estabelecimento. Após usar o local, devolveu a chave e, enquanto estava na fila do caixa com a mãe, foi abordado pela funcionária, que perguntou se ele havia visto um telefone celular que estava carregando no banheiro. Segundo o relato, essa abordagem constrangeu o garoto, que sentiu que a funcionária estava suspeitando que ele havia furtado o aparelho. Segundo a mãe, a abordagem e as acusações causaram enorme constrangimento ao filho. A empresa atacadista alegou que não houve comprovação de ato ilícito, uma vez que a funcionária da empresa de limpeza, que exercia a função de faxineira no estabelecimento, não fez revista ou coagiu o menor, apenas questionou sobre o celular deixado no banheiro. O supermercado informou ainda que o boletim de ocorrência, inclusive, contém um registro de que o problema ocorrido se tratou de um atrito verbal entre os envolvidos, provocado pela mãe do garoto. A empresa de limpeza, por sua vez, defendeu que não houve excesso nos atos praticados pela funcionária, que apenas questionou o garoto sobre um celular que havia deixado no banheiro por ele utilizado, sem fazer qualquer acusação. Por esse motivo, argumentou que não existem danos morais a serem indenizados.
O argumento não convenceu o juiz de primeira instância, que condenou as duas empresas a indenizar a criança. Diante disso, supermercado e prestadora de serviços de limpeza recorreram, requerendo a modificação da sentença. O relator do caso, desembargador Marcelo de Oliveira Milagres, manteve a decisão. Ele sustentou que o prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores, se demonstrado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação apenas se demonstrado que o fato foi causado pelo consumidor, por terceiro ou por caso fortuito ou de força maior. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Lígia de Matos. TJMG participa da solenidade de implantação do sistema EPROC no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As informações com Denise Guimarães. Oi, Denise, boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, ouvintes. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro promoveu solenidade que marca o início da implantação do Sistema de Processo Eletrônico EPROC, desenvolvido e cedido pelo TRF4. A cerimônia contou com a presença do presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior. A adoção do EPROC foi anunciada pelo TJRJ em fevereiro de 2023. A assinatura do termo de cooperação técnica com o TRF4 e os Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ocorreu em dezembro do mesmo ano. A implantação do sistema será realizada de forma gradativa, na competência de dívida ativa de primeira e segunda instâncias, e envolveu a capacitação de magistradas, magistrados, servidoras, servidores, advogadas e advogados. O presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a implantação do sistema EPROC pelo TJRJ é um importante momento para o Poder Judiciário e que os tribunais de grande porte estão se unindo para prestar um serviço de melhor qualidade para o cliente principal, a população brasileira. No TJMG, o EPROC será implantado a partir deste mês com o projeto piloto previsto para o dia 14. O presidente da Corte Mineira, desembargador Correia Júnior, afirmou que o momento é emblemático e que o TJRJ dá um grande passo em benefício do jurisdicionado. Para o presidente, nunca antes na história do Poder Judiciário houve uma colaboração tão relevante entre os tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Correia Júnior ressaltou ainda a adoção quase simultânea do EPROC pelos maiores tribunais do país, como o TJMG. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Denise Guimarães. STF define critérios para a concessão judicial de medicamentos não incorporado ao SUS. Breno Zonta. O Supremo Tribunal Federal definiu na última semana novos parâmetros para a concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados no SUS, independentemente do custo. O plenário da Corte definiu como regra geral que se o medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária não constar das listas do Sistema Único de Saúde, que são o RENAME, o RESME e o REMUNE, o juiz só poderá determinar seu fornecimento excepcionalmente e, nesse caso, o autor da ação judicial deverá comprovar, entre outros requisitos, que não tem recursos para comprar o medicamento, que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS, que sua eficácia é baseada em evidências e que seu uso é imprescindível para o tratamento. Se todos esses requisitos forem cumpridos, então caberá ao judiciário, no caso de deferimento judicial do medicamento, oficiar aos órgãos competentes para avaliação de sua incorporação no âmbito do SUS. Segundo os ministros do STF, os recursos públicos são limitados e a judicialização excessiva pode comprometer todo o sistema de saúde. No entendimento da Corte, a concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia indivíduos, mas produz efeitos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. 6h15, o TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Boa noite.